Pare por um segundo. E se existisse uma tecnologia capaz de observar o mundo inteiro em tempo real, rastrear movimentos, interpretar padrões, antecipar ameaças e, em alguns casos, influenciar decisões que podem custar vidas? Isso não é ficção. Isso já está acontecendo. E o nome por trás disso é Palantir. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa empresa. E isso, por si só, já diz muito. Porque enquanto os gigantes da tecnologia disputam atenção, existem empresas que operam longe dos holofotes silenciosas e estratégicas, e extremamente poderosas. A Palantir é uma delas. Mas o que torna essa história ainda mais intrigante é a origem do seu nome. Se você já assistiu O Senhor dos Anéis, talvez lembre da Palantir, uma esfera capaz de mostrar acontecimentos distantes, quase em tempo real, uma ferramenta de visão absoluta de controle de poder. Agora, pensa nisso no mundo real, uma empresa criada com o objetivo de enxergar tudo, através de dados, não apenas coletar informações, mas interpretá-los, conectar pontos invisíveis e transformar caos em decisão. A Palantir Technologies foi fundada em 2003 por nomes influentes do Vale do Silício, incluindo Peter Thiel, um dos criadores do PayPal. Na época, a ideia parecia simples: usar tecnologia para melhorar a análise de dados. Mas com o tempo, essa ideia evoluiu e se tornou algo muito maior. Hoje, a Palantir desenvolve sistemas capazes de processar volumes massivos de informação em tempo real. Estamos falando de dados vindos de múltiplas fontes ao mesmo tempo. Satélites, drones, radares, bases de dados governamentais, sistemas de inteligência, tudo conectado, tudo sendo analisado, tudo sendo transformado em ação. E aqui está o ponto que muda tudo. Esses sistemas não apenas mostram o que está acontecendo, eles ajudam a decidir o que fazer. E quando decisões entram em jogo, poder entra junto. A Palantir não atua apenas no setor privado. Na verdade, o seu maior impacto está justamente onde as decisões são mais sensíveis. Governos, agências de inteligência, forças armadas nos Estados Unidos. A empresa se tornou uma PKchev dentro da estrutura de defesa. Seus sistemas são utilizados por diversas agências, incluindo segurança nacional e controle de imigração. Mas existe um projeto específico que coloca a Palantir no centro de uma transformação global, o Projeto Maven, criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O Maven é um sistema de inteligência artificial desenvolvido para analisar dados militares em larga escala. Mas não estamos falando de qualquer análise. Estamos falando de interpretação automática de imagens captadas por drones e satélites, identificação de padrões, reconhecimento de comportamentos e, principalmente, detecção de possíveis ameaças sem depender exclusivamente de humanos. Agora para por um segundo e pensa no que isso significa: uma máquina analisando o mundo em tempo real, identificando alvos, sugerindo decisões e influenciando ações. Tudo em questão de segundos. Isso muda completamente a lógica da guerra. Antes, decisões levavam tempo, exigiam análise humana, discussão, validação. Hoje, esse tempo está sendo comprimido, e quando o tempo diminui, a velocidade das decisões aumenta. Mas a margem para erro também muda. E é exatamente aí que surge uma das questões mais importantes da nossa geração. Quando uma inteligência artificial participa de decisões críticas, quem está realmente no controle? Quem define o que é uma ameaça? Quem valida o que é um erro? Quem assume a responsabilidade? Porque a tecnologia pode ser precisa, mas ela não é consciente, ela não entende contexto humano da mesma forma. Não sente consequências, não questiona a ética. Ela executa. E isso pode ser tanto uma vantagem quanto um risco. Nos últimos anos, a Palantir expandiu sua atuação.
Seus sistemas também são utilizados em hospitais, cadeias de suprimentos e grandes organizações, em alguns casos ajudando a salvar vidas. Em outros, levantando debates importantes sobre privacidade, vigilância e controle. A empresa já foi criticada por sua atuação em sistemas de monitoramento e imigração, que reforça uma realidade que muita gente ainda evita encarar. Tecnologia não é neutra. Ela carrega intenções, reflete decisões e amplifica o poder de quem a controla. E recentemente, essa discussão ganhou um novo nível. Em março de 2026, o governo dos Estados Unidos tomou uma decisão estratégica. O sistema de inteligência artificial Maven, desenvolvido com participação da Palantir, será oficialmente integrado como parte central do Departamento de Defesa. Isso significa que a inteligência artificial não é mais apenas um suporte. Ela passa a ser um pilar, um elemento central na tomada de decisões militares, segundo autoridades. O objetivo é claro: detectar, deter e dominar adversários. Agora, a pergunta deixa de ser técnica e passa a ser humana, que acontece quando decisões de alto impacto passam a depender cada vez mais de sistemas automatizados. Estamos preparados para isso ou estamos avançando mais rápido do que conseguimos compreender? Por quê? No final, a história da Palantir não é apenas sobre uma empresa, é sobre direção, sobre o caminho que estamos escolhendo como sociedade. Um caminho onde dados se tornam mais valiosos do que intuição, onde velocidade supera a reflexão e onde decisões são tomadas em milissegundos, sem espaço para dúvida, sem tempo para questionamento e, talvez, o ponto mais importante de todos, é que isso não está no futuro, isso já começou agora, enquanto você assiste, enquanto você trabalha, enquanto o mundo segue aparentemente normal. Existe uma camada invisível sendo construída, uma camada onde inteligência artificial, dados e poder estão cada vez mais conectados. E ignorar isso não faz com que desapareça, só faz com que você perceba tarde demais. No fim, a pergunta não é se a inteligência artificial vai mudar o mundo, porque isso já é um fato. A pergunta é: você está entendendo o mundo que está sendo construído agora? Ou só vai perceber quando já não tiver mais escolha? Porque algumas mudanças são lentas, outras são inevitáveis e algumas, quando você percebe, já são irreversíveis. E talvez essa seja uma delas.